Ninguém entre nós aprova a injustiça ou a violência contra o inocente. Entre a verdade e a mentira, preferimos naturalmente que as pessoas nos contem a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Todos nós reprovamos a pobreza, lamentamos a solidão, criticamos o egoísmo da nossa sociedade. Mas até onde estamos dispostos a abrir mão dos nossos privilégios em detrimento do próximo? Com que frequência somos todos ouvidos para uma pessoa solitária? Quando foi a última vez que olhamos uma pessoa pobre nos olhos, com a dignidade que ela merece, e lhe falamos com educação, e lhe ajudamos com amor? Já rezamos alguma vez pelas vítimas inocentes da violência ou da injustiça, adultos ou crianças, idosos que não puderam morrer naturalmente ou crianças que não puderam nascer? As pessoas que não nos conhecem, assim como as que nós conhecemos, os nossos familiares, assim como os nossos amigos, frequentemente não podem sentir em nós o bom perfume de Cristo, porque em nada ou quase a nossa vida e os nossos princípios se diferenciam das demais pessoas que não são cristãs. Também não é de se espantar que a nossa fé católica seja tão pouco respeitada pelas pessoas. Acendemos muitas velas em nossas igrejas diante dos altares de Nosso Senhor, Sua Santíssima Mãe, os santos. Fazemos peregrinações, multiplicamos novenas, participamos de coletas para obras de caridade, vamos com frequência ou de tempos em tempos à Santa Missa e muito de vez em quando fazemos celebrar uma Santa Missa por uma intenção ou pelo repouso de um falecido. Mas e o nosso coração? Arde ele de amor por Deus e pelo próximo? Deixamos que a nossa fé dê forma à nossa vida ou determinamos a nossa fé segundo a conveniência da nossa vida? Que lugar tem Jesus Cristo em nossa vida? O Senhor diz: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Desejamos de coração que Deus nos seja favorável naquele dia, que Ele nos reconheça, ou tanto faz. Ao nosso redor, não são poucas as pessoas que se debatem, que lutam, que têm dificuldades com a fé cristã e com a Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo. E assim o é, muitas vezes porque nós rebaixamos nosso Senhor ao mesmo nível das nossas demais convicções e escolhas e gostos. Em nosso estilo de vida, nossa maneira de falar, de vestir, nosso modo de pensar e de agir, os valores e os princípios que nós chamamos de nossos, em tudo isso fica muito pouco claro que Cristo é determinante para nós. Lidamos com os santos evangelhos e com os sacramentos de Cristo como se fossem meros apetrechos religiosos. Não temos tempo para rezar, ir à missa todo domingo consideramos um pouco exagerado, confessar-se é coisa do passado e buscar uma hóstia na missa faz parte do ritual. Quanto desrespeito, quanta prepotência, quanta miséria! Por que somos assim? De onde vem tanta tibieza, tanta frouxidão? É para guardarmos uma boa relação com a família, com os vizinhos? Aonde nós vamos chegar assim? É para assegurarmos nossa posição social, profissional, acadêmica que lidamos com a nossa religião dessa forma? Ou é para aproveitar um pouco mais da vida enquanto é tempo? Quem vive superficialmente depara-se com um abismo sem fim na hora da morte. Quem trata Jesus Cristo e sua esposa, a Igreja, conforme sua comodidade, sua conveniência, segundo o que lhe é mais prático e fácil, quem se guia na fé pelo sentimento, pelo hoje eu não estou afim, saiba, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus.
Não admitimos com facilidade que haja esse abismo entre a nossa vida cristã e Jesus Cristo. Nunca esse abismo foi tão profundo em nosso tempo. As formas católicas exteriores que nós mantemos vêm de uma certa tradição cultural. Tradições culturais envelhecem, desbotam, são comidas pelas traças e desaparecem. Se a nossa adesão, o nosso apego a Cristo e a sua Igreja fosse fruto de uma vida de oração perseverante, de caridade, de penitência, e se a nossa fé não se baseasse em nossas opiniões e sentimentos, mas na verdadeira doutrina de Cristo, aquele abismo desapareceria e daria lugar a uma base sólida, uma rocha sobre a qual o Senhor poderia edificar o seu reino. E assim nós refletiríamos o Cristo uns para os outros e para o mundo. Essa seria a mais eficaz das catequizações, a mais eficiente das evangelizações, a mais persuasiva das pregações. Cristo em nós, nós na Igreja, a Igreja em Cristo, o reino de Deus no mundo. Não tenhais medo do que farão ou pensarão os homens quando você disser que vai à Santa Missa no domingo. Sim, não diga que você está ocupado no domingo. Diga que você vai à Santa Missa. Quanto mais escondermos nossa fé e mais nos envergonharmos de Deus, tanto mais haverá pessoas que vão se opor à nossa Igreja, por pura ignorância. Não tenhais medo de entronizar um belo crucifixo em tua casa que não seja escondido atrás de uma porta ou de um armário, ou usar uma medalha muito bonita de Nossa Senhora das Graças numa correntinha. Como quer que as pessoas vão te olhar torto ou torcer o nariz para você, não será pior do que o modo como eles trataram Nosso Senhor naquela Semana Santa de 2000 anos atrás. Não tenhais medo de deixar que o Filho de Deus entre na tua vida de tal modo que ele se torne a primeira, não a última pessoa em que você vai pensar quando estiver em dificuldade. Não importa quão deprimido você esteja, quão ferido esteja teu coração, quão grande seja a tua angústia, pouco importa a causa, não importa o tamanho do teu pecado, a violência da tua tentação, a dureza da tua provação. Quer você sofra no corpo, na alma ou no espírito, Cristo sofre com você e sofre por você. O amor dele por você vai tão longe que até os cabelos da tua cabeça estão contados. Ele não te abandona nem te renega. Ele quer apenas ser, na tua vida, maior e mais importante do que todos e tudo, inclusive mais importante do que a tua própria vida. Por você, pela tua salvação, ele considerou mais importante morrer para te dar a vida eterna do que viver eternamente longe de você. Amém.